difuso, tão veloz, fragmentado e às vezes multifacetado, o que te torna único? Hoje eu tenho aqui o Eliezer, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Para começar, eu vou pedir para você se apresentar, Eliezer. Bom, sou Eliezer, sou fã de U2, já dancei com o Bono 2 vezes no palco, tá? Sou gay, sou filho de Ana Lúcia, filho de Eliezer também, que é o mesmo nome que eu. E sou profissional de marketing. Por que eu falo isso? Porque, na verdade, eu sou uma característica de uma série de coisas, né? A gente está muito acostumado a rotular as pessoas com o seu cargo, empresa que trabalha. E eu me questiono um pouco isso, se a gente acaba não padronizando as pessoas, ao invés da gente, ainda mais esse mundo fragmentado que você falou, se a gente não deveria valorizar mais essas diferenças e o que nos faz único, né? Eu acho que é esse que é a grande chave. Então, até esse conceito de se apresentar, eu acho que a gente quebra um pouco essa relação de tipo, tá bom, gente, aqui está meu cartão de visitas, está aqui ó, meu nome, meu cargo. Não, eu sou um ser humano, acima de qualquer coisa. E ainda nesse ponto que você falou, você acha que diversidade gera inovação? Olha, eu não acho, eu tenho certeza disso. Eu estava estudando esses dias, eu vou até virar um pouco aqui, sobre a questão dos padrões, né? Porque a gente fala muito de inteligência artificial, tecnologia, e aí, o que a inteligência artificial ela faz, na verdade? A inteligência artificial, ela a partir de um conhecimento por padrões, ela gera possibilidades, define qual que é a possibilidade melhor e toma decisões a partir daí. O que é o que a gente sempre fez como ser humano. O livre-arbítrio, na verdade, é essa construção de padrões. O que sempre definiu as nossas escolhas como indivíduo sempre foi ver padrões. Então, tipo assim, olha, eu preciso sair da minha casa aqui em Pinheiros e chegar aqui no Butantã. É uma distância curta. Mas aí eu vou buscar qual que é o caminho mais curto, qual que é o caminho mais rápido, mais ágil, que eu vou passar, talvez, em lugares que eu queira parar. Ou seja, eu vou identificando padrões para identificar a melhor decisão do que eu vou fazer. O bacana da diversidade é que é o oposto disso. O bacana da diversidade, ela vai numa linha de eu vou quebrar esses padrões, eu vou entender que cada um é cada um, que cada ser humano ele é único, ele é diferente. Nós somos hoje no mundo quase 8 bilhões de diversidades diferentes, 8 bilhões de pessoas diferentes, com construções sociais diferentes, com características diferentes, com percepções diferentes. Isso ajuda a quebrar esses padrões, ajuda a achar caminhos diferentes, ajuda a se perder nos caminhos. E a inovação é isso. A inovação é você conseguir enxergar as coisas de formas diferentes e achar caminhos diferentes. Então, eu não acho que dá, na verdade, eu não acho que dá para você inovar sem diversidade, na prática. Essa que é a questão. Você pode achar que você está inovando, mas na verdade você está seguindo padrões. Você não está buscando quebrar esse status quo. Acaba que seguir padrões, às vezes, até mais fácil, né? Mas ainda nesse quesito, você falou, a gente fala sempre muito de inovação. Como é que tangibiliza isso? Como é que traz para a vida real de quem sente que está incomodado com alguma coisa, sente que precisa mudar, mas não sabe muito bem como, não sabe o que fazer. Como é que a gente tangibiliza e traz para a vida real de um profissional brasileiro a questão da inovação? Primeira coisa, já começou bem. Sinto que tem alguma coisa diferente, eu quero fazer diferente, eu quero sair do padrão. A partir do momento que você já tomou essa decisão, que você tem essa identificação, que você consegue fazer esse questionamento, você já está com o principal passo para você inovar, vamos chamar assim, você já começou a dar. Que é, de fato, você questionar modelos. Você questionar por que eu faço as coisas desse jeito? Por que eu faço as coisas sempre da mesma forma? Aí, o que eu diria como segundo passo é você identificar esse desafio. Identificar o desafio é enquadrá-lo da forma mais clara possível. Vamos falar de criminalidade no Brasil, por exemplo. A gente fala muito de violência urbana, essas últimas eleições, foi muito questionada essa questão, foi uma temática muito grande. Segurança. Então, vamos enquadrar esse desafio. Qual seria o desafio que a gente veria em segurança? As pessoas estão sendo assaltadas na rua, estão morrendo na rua. O Brasil é um país que sofre mais crimes, que tem uma taxa altíssima de criminalidade. Essa é o desafio? Não. Sabe por que não? Porque, na verdade, isso é uma consequência de outra coisa. Por que a gente tem criminalidade alta no Brasil? Tem porque as pessoas elas buscam a criminalidade uma alternativa de conseguir ter renda, um exemplo. Tá, legal. Por que elas têm uma necessidade de ter renda? Porque a gente tem uma desigualdade social no Brasil. Por que a gente tem uma desigualdade social no Brasil? Porque o modelo, possivelmente, educacional não incentiva que todas as pessoas tenham oportunidades similares. Aí eu começo a chegar no desafio. A partir dessa surra de porquês, né, de por quê, você começa a chegar na causa fundamental, que talvez não vai ser ela. Mas quanto mais você enquadra esse desafio,
você consegue, de fato, usar metodologias, usar o seu conhecimento, usar conversas, usar o relacionamento, usar as conexões que você tem para, de fato, buscar solucionar isso. Você não inova apenas falando assim, nossa, eu tenho uma cadeira aqui e eu quero fazer uma cadeira diferente. Não. Você inova, tá bom. Qual a necessidade que eu tenho? Necessidade de sentar, necessidade de conforto. Necessidade de conforto, por que eu tenho isso? Porque as pessoas são diferentes, têm constituições físicas diferentes. E a partir dessas perguntas, você vai chegando no desafio de verdade, que possivelmente não vai ser fazer uma nova cadeira. O passo que o profissional tem que dar, além desse questionamento do status quo, que é o primeiro ponto que você falou, do incômodo, é de fato, tá bom, o que eu vou fazer? Que desafio eu vou atacar? E aí, a partir daí, o terceiro ponto tá bom, como eu vou fazer isso? Tem metodologias diversas para inovar, mas eu acho que a principal metodologia que existe é você sentar, pensar, ler, conversar com pessoas diferentes, entender percepções diferentes, para daí você organizar suas ideias. E o que fazer quando a pessoa ela não sente esse incômodo? Acho que ela não vive nesse mundo. Talvez começa por aí. Acho que ela tem que questionar, talvez, se ela é um alienígena, se ela é de outro planeta. Eu tô pensando assim, a gente fala, para quem trabalha, por exemplo, como a gente trabalha muito na questão do marketing digital, estratégia digital, tudo isso é muito, muito simples e muito orgânico. Mas aí vamos pensar em quem, por exemplo, um profissional de chão de fábrica, que tá todo dia, vou tentar ser bem reducionista para tentar trazer um contexto. Tá lá apertando a porquinha de um carro. Tempos modernos, Charlie Chaplin. Pá, pá, pá. Exatamente. Mas e aí? Acho que a gente também não pode ignorar que ele tem lá o seu contexto, ele tem as suas preocupações e ele tem as suas vontades que talvez não esteja ligado, não esteja tão conectado com essa questão de, preciso me profissionalizar, preciso inovar, preciso ser diferente. A gente não pode ignorar o contexto que essa pessoa tem. Como eu, enquanto gestora, eu, enquanto líder, eu posso ajudar essa pessoa que ela não identificou, ela não sabe que ela precisa mudar, como é que eu posso plantar a sementinha do incômodo nela? Ela já tem incômodos, isso eu te garanto, todos nós temos. Todos nós temos incômodos. Assim, talvez ela não consiga verbalizar ou tangenciar esse incômodo tão claramente, mas ela tem incômodos. A partir do momento... Vou voltar para o assunto das eleições que a gente teve recentemente, com essa polarização no Brasil, sem entrar na questão política, mas entendendo um pouco do movimento que aconteceu. Todas as pessoas, de certa forma, tomaram decisões a partir dali por incômodos que elas tinham. Incômodo de partido A, que está envolvido em algumas questões. Incômodo de candidato B, que tem posições complexas. Incômodo que esse cenário não me representa, vou buscar um terceiro caminho, que muitas vezes pode ser anular um voto. Todo mundo tem incômodo. A questão é... Por que a gente vive com incômodos? A gente vive com incômodos porque é alguma coisa intrínseca do ser humano. A gente nunca está conformado com a situação que a gente está. Eu acho que o desafio daí que você está falando não é essa pessoa ter incômodos, mas é como que um bom líder talvez consiga pegar esses incômodos que as pessoas têm e potencializar isso para trazer de fato um modelo de transformação para o seu negócio. Acho que essa é a questão. Daí, conversa é a chave principal. E conversa não é falar, conversa é ouvir. Eu sempre gosto de falar que a gente fala nesse mundo digital, onde todo mundo se tornou muito protagonista, todo mundo se tornou uma emissora de TV no YouTube, todo mundo se transformou num jornal, postando notícias e compartilhando isso. A gente quer muito falar, mas lugar de fala também é lugar de escuta. E aí, nesse processo de escuta ativa, o bom líder, se ele quer gerar isso na sua equipe, ele tem que ouvir a sua equipe, ouvir as demandas da sua equipe, ouvir as ideias, ouvir os incômodos. No chão de fábrica mesmo, tem insights incríveis, todos nós temos incômodos. A questão é que às vezes a gente não consegue verbalizar isso ou colocar isso de forma muito clara. E tem ferramentas que ajudam nisso. Design Thinking, por exemplo, metodologia ótima, que cada um trabalha individualmente, depois você trabalha no coletivo para fazer divergência, convergência, outras, recentemente a gente tem estudado muito a parte de metodologia de Lego para isso, ou seja, como você traduz incômodos, questionamentos e consegue comunicar isso para outras pessoas. Essa que é a chave. E o líder bom, ele tem que saber ouvir e entender esses incômodos para de fato conseguir ter esse profissional, trazer esse profissional para esse mundo de transformação. É possível? É. Todo mundo é capaz? Todo mundo é capaz. Transformação digital é uma coisa para algumas pessoas que estudaram em algumas universidades ou que assistiram às palestras daqueles bambambãs, ou é para todo mundo? É para todo mundo. A minha mãe, com o celularzinho dela, consegue trazer soluções para a transformação digital.
É só saber filtrar isso, saber catalisar isso, saber empoderá-la para esse processo. Você falou em bons líderes, né? Vamos falar assim, bom líder é propósito, o senso de propósito das empresas, né? O make sense e os incômodos dos profissionais. Como é que o bom líder ele faz a amálgama de tudo isso para que tenha uma organização do futuro? Tá. Primeiro que a gente tem que entender, quando a gente fala de propósito, eu acho que tem dois aspectos, o propósito individual e o propósito coletivo. O propósito coletivo das organizações primeiro, esse propósito tem que ser real. É uma coisa simples, mas o que eu tenho mais visto hoje em dia é que as empresas não entenderam o que é propósito. Elas acham que propósito é slogan, propósito é principalmente marketing, propósito existe para você fazer uma divulgação bonita nas redes sociais, fazer aquele vídeo inspirador, todo futurista, com aquele lettering maravilhoso, aquela trilha que te empolga. Mas o propósito não é isso. O propósito é, tá bom, o que de fato eu quero causar no mundo? A partir do momento que a empresa entende isso e consegue descobrir esse propósito de uma forma real, daí ela tem que fazer um match, bater isso mesmo, é como se fosse o Tinder mesmo, com os propósitos individuais de cada um. E ter a capacidade de entender que esses propósitos individuais de cada um vão ajudar a construir esse propósito maior. O líder, ele tem esse papel de, primeiro, de ajudar a organização a identificar esse propósito. E o propósito ele não é o propósito do CEO da organização, é o propósito da organização, que a organização quer causar no mundo. E, de outro lado, é ter um espaço com a sua equipe de empoderar, empoderar no conceito de dar força dar força à sua equipe para que elas possam ter seus propósitos individuais, porque isso está falando de uma quebra de poder, né? Pausa. Quando a gente falava do modelo das organizações do passado, você tinha um poder muito hierarquizado, onde as pessoas ficavam lá apertando parafusos e não questionavam porque estavam apertando parafusos, e você tinha algumas pessoas numa salinha determinando o que eu fazer depois com essas pessoas e o que eu fazer com esses parafusos. Na prática era isso. Hoje organizações não são assim. Organizações a gente quer propósito, a gente quer pessoas engajadas e tudo mais. Então não dá para ser desse jeito do antigo. E aí, quando eu falo de empoderar, é dar força para que cada um tenha o seu poder, que tenha o seu espaço de poder estabelecido. No seu espaço de poder estabelecido de cada funcionário da organização, o bom líder é aquele que incentiva as suas pessoas a identificarem seus propósitos de vida, cria um ambiente que conecta todos esses propósitos ao propósito da organização para, de fato, seguir numa mesma direção. E se não há como conectar isso, PT saudações. A melhor forma vai em busca do seu propósito e a gente continua esse propósito. As organizações elas têm que ser feitas por pessoas que, de fato, acreditam naquilo e querem construir aquilo. E as pessoas têm que achar organizações que elas possam desenvolver e possam se inspirar por aquilo e querer fazer mais. Você muda a ótica da relação trabalhista, numa relação trabalhista que era apenas uma relação de fornecimento de serviços versus pagamento de serviços, para uma relação de construção. E a inovação, o processo de transformação, isso acontece no processo de construção. A gente está falando de construção. Para ser esse tipo de negócio, o que as empresas precisam começar a fazer a partir de hoje? Primeira coisa, o que eu quero causar de impacto no mundo? Dá para pensar nisso. Eu quero lucro? Quero lucro. Toda empresa quer lucro. Tá bom, mas a que custo é esse lucro? O que esse lucro vai gerar? O que esse lucro vai devolver para a sociedade? O que eu posso, de fato, construir com a sociedade? E aí você fala assim, parece meio utópico, empresa ONG é ONG. Não estou falando para a empresa ser uma ONG. A empresa tem que ter lucro. Mas não é tão bacana quando você consegue ter lucro, fornecendo um serviço que de fato gera impacto positivo para o usuário. Esse usuário fica satisfeito com esse serviço, ele devolve isso consumindo mais e se tornando embaixador dessa marca. E aí com isso você começa a entrar no ciclo virtuoso do capitalismo, do capitalismo societal, um capitalismo que todo mundo pode gerar valor e tudo mais. Você constrói de forma junto. Quando a empresa quer isso, quando a empresa entende isso de fato, ela consegue começar essa mudança. A gente precisa mudar a visão. Não sei se vocês conhecem a metodologia de negociação de Harvard. Você basicamente tem dois modelos de negociação. Uma de negociação competitiva e colaborativa. A gente está acostumado no nosso mundo, por conta de toda a questão da história, das últimas guerras, do século passado, e toda a construção do quê? De trabalhar de forma competitiva. Para eu ter, você tem que deixar de ter. Para você ter, eu tenho que deixar de ter. Então, se eu tiver um bolo aqui para dividir com você, eu vou falar assim, eu quero 70% desse bolo, você vai ficar com 30%. Ok? Ok? Depende do bolo.
Tá, mas ok, tá bom, eu te convenço disso. Você fica com 30, eu fico com 70. É justo isso? Será que a gente não pode pensar de uma outra forma diferente? Aí eu estou exercendo meu poder sobre você. Convencimento, de argumentação, poder financeiro, poder social, tudo mais. Pô, e se eu pegar esse mesmo bolo e falar assim, tá bom, eu vou ficar com 50%, você vai ficar com 50% desse bolo. Mas, juntos, aqui do lado tem um papel com a receita desse bolo. E a gente vai aprender a fazer esse bolo. E a gente vai aumentar esse bolo, a gente vai fazer mais bolo, mais bolo, mais bolo. E aí, na verdade, eu vou ficar com 50, mas o meu 50 de um bolo maior vai valer muito mais do que 70 que eu tinha antes. E você, que talvez teria o 30, vai poder ter muito mais. Isso é negociação colaborativa, negociação que a gente entende que juntos a gente pode exponenciar o negócio, a gente pode gerar mais valor, a gente pode aumentar o lucro, a gente pode gerar mais impacto. E se juntos a gente pode fazer isso, a minha capacidade sozinha de fazer isso era muito menor do que a nossa juntos de fazer, a gente consegue então ter uma sociedade que todos possam ganhar mais. Uma sociedade que pensa mais em abundância, menos em escassez. É uma mudança de paradigma que começa a partir de uma crença da liderança. A empresa precisa enxergar que existem outros modelos, que existem outras formas de crescer e de ganhar. E aí você fala assim, tá, Eliezer, parece bonito o discurso, mas na prática como que isso faz? Tem tanto case, tem tanta empresa que já está conseguindo fazer isso, que está achando caminhos disso, achando caminhos de eu tenho lucro, mas de certa forma eu produzo as coisas de forma mais consciente. Eu não preciso explorar, eu posso construir de forma que todos ganhem nisso e tenham um produto melhor e mais pessoas felizes consumindo. É uma mudança de paradigmas. É fácil? Não é fácil. Por que não é fácil? Porque a gente está acostumado com a escassez, a gente está acostumado a viver de guerras. Na última século a gente teve 2 guerras gigantescas no mundo que destruíram e a gente pode reconstruir o mundo. Então a escassez farinha pouca, meu pirão primeiro. E a gente precisa mudar esse mindset. Farinha é pouca? Tá bom, por que a farinha é pouca? Como que a gente faz para a gente ter mais farinha? É a falta do questionar, né? Às vezes a gente está só preocupado de fato em resolver, em vencer o dia. A gente vence o dia não planejando o amanhã. Nesse sentido, qual tu acha que é o maior medo que as empresas têm hoje? O maior medo que as empresas têm hoje é o medo de acabarem. E é o medo real, e é o medo possível, porque todas as empresas que ainda seguem esse modelo tradicional, focado em escassez, focado em não construir mais valor juntas, focado em não identificar no indivíduo nessa diversidade, a capacidade de criar e desenvolver coisas e quebrar padrões, elas vão acabar, elas vão morrer. E não vão morrer por causa de um concorrente que já está no mercado, ou nem talvez porque um novo concorrente entrou, dessa coisa que a gente fala muito do caso do Uber versus taxistas, nem é por isso. Ela vai morrer porque ela não vai ter razão de existir. E naturalmente, sem razão de existir, as pessoas vão, tá, por que então eu vou continuar aqui? Por que eu vou continuar construindo disso? Eu posso até ter um funcionário trabalhando aqui dentro. Se eu não tenho razão de existir, você pode trabalhar numa empresa que não tem razão de existir. Possivelmente a sua performance, a sua entrega, a aplicação da sua capacidade cognitiva e intelectual nessa empresa vai ser muito menor. Em algum momento você vai falar assim, putz, por que eu estou fazendo isso? E aí a empresa naturalmente vai morrer. Quanto tempo tu acha que dura? Dura, vamos tentar, sabe que apesar de estar muito acelerado, né, ele ainda é um caminho que está sendo construído, ainda que vai levar algum tempo ainda para ser pavimentado. Mas quanto tempo tu acha que dura uma empresa que não tem um senso de propósito claro, que trabalha com tarefas e não projetos? Não faço ideia. Cada empresa é uma empresa. Mas o que eu te falo talvez essa empresa nem exista mais. Ela acha que existe. Ela ainda tem seu CNPJ aberto. Ainda está num andar de um prédio. Ainda tem gente lá trabalhando. Mas talvez ela não exista mais. Sabe por que ela não existe mais? Porque talvez as pessoas que estão lá não estão lá. Estão com a cabeça em outros lugares. Elas estão vivendo. Né? Elas estão vivendo sem viver. Apenas existindo. Sobrevivendo. As pessoas estão sobrevivendo naquele espaço. E aí o que é uma empresa? Uma empresa ela é um CNPJ ou ela é um grupo de pessoas que de fato constroem coisas? Se a gente entende que a empresa é um grupo de pessoas que constroem coisas, talvez essa empresa não exista mais. Ela acha que existe, mas ela não existe mais. E aí naturalmente vai ser o tempo
daquilo acabar ou daquilo se reinventar de alguma forma, de alguém acordar e falar assim, preciso mudar essa verdade, preciso mudar essa história. E como é que é? Como ser esse profissional de valor? Acho que a primeira coisa é identificar... Você já é um profissional de valor, já começa por aí. Porque todos nós temos valor como indivíduos. Então a gente não enxergue isso, mas todos nós temos. A gente é uma máquina incrível, se você parar para pensar. A gente tem um físico que, com limitações, tem pessoas com deficiência, mas independente, mesmo com as limitações de cada um, tem capacidade de motor, capacidade de pegar, de se movimentar, de andar, de correr, de carregar, de subir, de descer. Que máquina é assim? Começa por aí. A nossa capacidade intelectual ela é absurda, de construir relações, de conectar coisas como você... Olha a capacidade que você teve hoje de manhã, quando você escolheu a roupa que você estava usando, que você está usando hoje. Você escolheu a combinação por causa disso, daquilo. Esse padrão, esse colar verde vai combinar com essa jaqueta. A capacidade que nós temos de criar conexões, de inventar coisas no nosso dia a dia é mágica, é absurda. Não existe máquina que tenha capacidade como essa. Por isso que eu acredito muito na capacidade humana sobrepondo qualquer capacidade cognitiva, de inteligência artificial, de algoritmos, de automação. Sabe por quê? Por causa disso, porque a gente consegue fazer coisas, pensar coisas, desenvolver coisas, e mais incrível que isso tudo, a gente consegue ter relações empáticas. Eu consigo sentir, além dos padrões, sentir coisas que vêm de forma totalmente injustificáveis. Isso já prova que a gente tem valor como indivíduo. Agora a questão que é, por que a gente acha que a gente não tem valor? Aí acho que é outra pergunta. Quando a gente acha que não tem valor, porque de certa forma a gente vem de uma construção da sociedade que por causa do exercício de poder, o exercício de poder sempre se deu de uma forma impositiva. Para eu ter mais poder, eu tenho que os outros... Eu não posso ter mais poder apenas por mim. Para eu ter mais poder, eu preciso que os outros achem que tem menos poder. Aí você tem conceitos hierárquicos, aí você tem conceitos de governo, ditaduras, aí você tem o conceito do patriarcado, o conceito do próprio movimento do machismo, da homofobia, do racismo. São construções que foram desenvolvidas a partir do momento assim, para eu ter poder, eu preciso que os outros tenham menos poder, tenham menos valor, se identifiquem com menos valor. E aí, então, a lógica é, se eu já tenho valor, por que eu acho que eu não tenho valor? Talvez por uma construção social. E aí, como que eu quebro isso? Eu quebro isso, de fato, eu acho que olhando para dentro de mim, pensando tudo que eu já realizei desde quando eu nasci, o fato de eu ter nascido já é uma força minha enorme que fez isso acontecer. Se eu tenho capacidade disso, eu tenho capacidade de levantar uma xícara de café e quantos músculos, quantos tendões, quantas articulações fazem esse movimento, e eu conseguir pensar nisso, desenvolver e fazer isso, o que eu não consigo fazer? Eu consigo fazer qualquer coisa. Eu consigo fazer qualquer coisa. E não sou eu, Eliezer, você, vocês, todos nós. O valor está na gente naturalmente. É só a gente identificar e reconhecer isso. Dá uma dica para quem está assistindo a gente agora de como começar a botar para fora esse valor, tornar mais visível no dia a dia. Que tipo de ação as pessoas podem ter? Porque a gente fala, a gente sabe e conversa muito sobre tudo isso, só que para algumas pessoas isso ainda é muito pouco tangível, né? Eu quero ser esse profissional, eu quero trazer para fora e eu quero que a empresa veja e eu consiga entregar mais valor para a empresa. Mas eu quero que esse valor esteja intimamente ligado a quem eu sou por dentro, ao que eu acredito e ao que eu desejo para o futuro. Como tornar isso tangível? Como ter uma ação hoje que tenha esse impacto? Identifique o seu propósito. Como identificar seu propósito? Organize seus valores. Organize o que você gosta de fazer, o que você ama fazer. Quais são suas paixões, quais são os seus medos. Organize isso. Pega uma folha de papel e coloca lá. Minhas paixões são essas, os meus medos são esses, as minhas vulnerabilidades são essas. E a partir daí você vai entender quem você é. Entendendo quem você é o primeiro passo para você entender, tá bom, o que eu posso fazer para o mundo? Como eu posso aplicar isso? E aí tenta sumarizar isso, esse pensamento do seu propósito, do que você pode causar no mundo, qual que é o seu sonho, quais são os seus sonhos, o que você quer de fato causar.
Meu sonho é impactar a vida de uma pessoa, meu sonho é desenvolver uma solução inovadora na área de marketing, por exemplo. Não, meu sonho de certa forma, poder viajar o mundo. Tá bom, identifica isso e por que você quer fazer isso. Vai nas perguntas, os porquês, os porquês, os porquês. Daí, você vai encontrar o seu lugar. Você só vai performar bem no lugar que você gostar, no lugar que você estiver apaixonado. Senão, você vai ser a pessoa que está apertando o parafuso. Apenas isso. Eu acho que você falou do parafuso, eu lembrei muito do Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, é um dos filmes que eu mais gosto de assistir. E a última vez que eu assisti, eu estava num voo, indo fazer um programa de transformação digital fora do Brasil, e eu estava revendo isso, pensando nisso. O filme, ele tem uma coisa interessante, que ele começa a partir de um cara numa fábrica, apertando parafusos. Ele achava que aquilo era o propósito da vida dele, ele surta com aquilo, ele começa a apertar tudo que é botão, parafuso por ali. E, de certa forma, aquele que era a vida dele, que era onde ele dedicava a vida dele, era o ritmo, era tudo, fechou, ele teve que sair daquilo, ele foi para um lugar que não tinha nada. E nesse processo de lugar que não tinha nada, ele foi ressignificar e encontrar novos caminhos. E aí, dali, ele foi achando os sonhos dele, o filme fala sobre sonhos, expectativas, sonhos de ter uma família, de ter uma casa e tudo mais, e ele foi partir atrás daquilo, e a narrativa do filme é muito simples e muito clara nesse sentido. O nosso trabalho não é o nosso propósito. O nosso cargo não é o nosso propósito. Por isso que eu comecei conversando, falando que eu não... me apresentando, não falando meu cargo aqui. Porque ele não é nosso propósito. O propósito é o que eu sou, é o que eu gosto de fazer, é o que eu amo fazer, é o que eu quero gerar de impacto. Isso é propósito. A gente tem que mudar essa chavinha. E nesse sentido, o que é essencial para você? O essencial para mim é construir esse processo de entender o meu propósito de uma forma afetiva com o outro. De uma forma que o mundo precisa de mais afeto. Nessa relação, a gente estava falando um pouco antes de começar a gravar da história do café, né? Falei assim, o café, o que tem a ver café com transformação digital? O café é uma forma de estar conversando com você. Estou tomando café e estou conversando com você. Isso é uma relação de afeto. É uma ação de proximidade, de conexão. Não dá para você construir esse propósito sem criar essas conexões com outras pessoas. Não dá para você achar que você está sozinho no mundo e que você vai transformar o mundo sozinho. Não dá para você achar que você é mais especial ou menos especial que outra pessoa. Não dá para você achar que porque você está num palco, está sentado conversando num vídeo, ou você está assistindo esse vídeo, que nós somos diferentes. Nós todos somos especiais, todos somos únicos, nós todos temos capacidade de desenvolver coisas, nós todos somos inteligentes, nós todos somos capazes. E, a partir do momento que eu entendo o valor do outro e entendo que o meu propósito ele vai ter que, de alguma forma, se conectar com o seu e juntos a gente construir coisas, aí, de fato, eu começo a ter uma relação de chegar nesse impacto desejado. Conexão. Excelente, gente. Eu espero que vocês tenham gostado tanto desse bate-papo quanto eu gostei. Por mim, continuaria aqui por horas. Eliezer, muito obrigada pela sua participação. Imagina, eu agradeço a oportunidade e desejo muito afeto para todo mundo que está assistindo. Construam relações com os outros. Eu acho que essa que é a mensagem importante. Construam relações. Não deixe que esse mundo digital faça com que a gente abra a mão do nosso aspecto mais incrível. Nós somos humanos. E isso eu acho que é o mais importante e especial de tudo. Acho que não tem mais nem o que falar, gente. É isso. Obrigada. Até a próxima. Obrigado.